Saudações em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler o versículo que se encontra em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O nosso Senhor Jesus Cristo, que sustenta todas as coisas pela palavra dele, do seu poder. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós recorremos todos os dias, é dele que nós dependemos a cada dia, a cada manhã. No dia de hoje, 30 de maio, nós havíamos planejado realizar o culto, o Dia da Família, e que por uma série de razões que envolvem aí pandemia e decretos municipais e tudo mais, nós fomos impossibilitados de realizar, mas graças a Deus também por isso, pelo cuidado do nosso Deus, que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder. Nós cremos que tudo aquilo que acontece está debaixo da autoridade do nosso Deus. Tudo aquilo que acontece comigo e com você, dia após dia, semana após semana, está debaixo do controle, do poder, da majestade, da soberania do nosso Deus. Então é por isso que nós estamos aqui transmitindo a mensagem via Facebook, né, no dia de hoje. Ok? Eu tenho dois avisos rápidos aqui para falarmos a respeito, primeiro, das contribuições financeiras. Nós chegamos aí no final de maio, hoje é dia 30, amanhã é dia 31, e se você ainda não teve a oportunidade de fazer a sua contribuição financeira, você tem até amanhã para fazer das mais diversas formas que nós já conhecemos, Pix, transferência, depósito, enfim. Você sabe e você tem feito isso com fidelidade ao Senhor. Então, se você ainda não fez, temos aí o dia de hoje e o dia de amanhã, ok? Hoje, nossa mensagem, nós vamos sair um pouco, vamos fazer uma pausa naquela série que temos estudados todos e cada um, porque de acordo com o calendário da igreja, hoje seria o dia da família e normalmente esse dia a mensagem não entra na série, né? Ela não se encaixa na série, é uma mensagem aí que a gente pode chamar de avulsa, ok? Então nós teremos uma mensagem diferente, com outro tema e não dentro daquela série de mensagens que nós temos tido, ok? A mensagem de hoje que seria ministrada pelo pastor Domingos, mas pastor Domingos e Raquel foram para Campinas devido aí ao culto que teve ontem, em gratidão a Deus pela vida da Jeane, esposa do Fernando Leite. Então, por isso, eles estão em Campinas e eu fiquei encarregado de trazer a mensagem no dia de hoje. Teríamos Dias da Família, teríamos pastor Domingos pregando, mas Deus não permitiu e na sua soberania, na sua graça, Ele permitiu que fizéssemos assim. Vamos orar. Se você estiver aí sozinho ou acompanhado dos seus familiares, tenha um tempo de oração, coloque-se diante de Deus e peça a Ele que Ele fale ao seu coração nessa manhã. Senhor, muito obrigado, porque estamos vivos, debaixo do Teu poder, da Tua proteção, da Tua graça. E obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, que a Tua mensagem, a Tua palavra fale aos nossos corações e que estejamos com não só os ouvidos, mas o coração aberto para aprender do Senhor. Quanto a mim, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor me use apenas como um comunicador da Tua vontade, da Tua palavra, para o Teu povo, para a Tua igreja, que foi comprada a preço de sangue, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo.
e que o Senhor abençoe cada lar, cada pessoa que está conectada agora e cada pessoa que se conectará, que acompanhará essa mensagem ao longo da semana, dos dias. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar com vocês hoje num texto. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Tá bom? Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. E pensando num tema para essa mensagem, eu pensei no pense e viva biblicamente. Devemos pensar e devemos viver em coerência, em conformidade com a palavra e com o caráter de Deus. Então, por isso, uma vida agradável a Deus, ela passa necessariamente por um modo de pensar em conformidade com o caráter de Deus, e isso se desdobra ou resulta num viver que é coerente com a palavra de Deus. Então, pensamentos que se transformam em modo de vida. Por isso, pense biblicamente aí de acordo com Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Antes de nós entrarmos efetivamente no texto, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, né, do que Paulo está fazendo, o que ele está escrevendo para os filipenses. Ele é uma carta que foi escrita por Paulo e muito provavelmente quando Epafrodito saiu de Filipos e foi até Troade, se não me falha a memória, onde Paulo estava preso, e levaram uma oferta daquela igreja para o apóstolo Paulo. Então Paulo escreve essa carta aos filipenses, muito provavelmente aí nas mãos de Epafrodito, entrega e ele leva para a igreja, para ser lida para a igreja. Então é uma carta que foi escrita como fruto de gratidão de Paulo a Deus pela vida daquela igreja, pelo investimento daquela igreja na vida do apóstolo Paulo. Então Paulo vai alertando aquela igreja, os filipenses, da presença constante no Senhor, do Senhor na vida deles, e também ele fala da sua iminente volta, das suas implicações de ter Deus constantemente, ter Deus presente na vida dos cristãos. E que isso implica no nosso dia a dia e como isso implica no dia a dia dos cristãos. Então ele fala a respeito de como lidar com conflitos pessoais. Ele fala, por exemplo, a respeito de ansiedade. E ele alerta essa igreja para que os seus relacionamentos, eles devem ser governados por uma vida piedosa. Assim como no capítulo 2 ele fala a respeito de si próprio e também fala de Timóteo e Epafrodito. E esses relacionamentos governados, direcionados por Deus, então e também sendo governados por uma vida piedosa, faria com que a presença de Deus naquela igreja ficasse evidente por meio dos relacionamentos. O modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir, enfim, o modo de vida daquela igreja evidenciaria a presença de Deus na vida deles. Tanto que, quando ele fala para Evódia e Sintique, versículos aí um pouquinho antes do que a gente vai estudar hoje, capítulo 4, versículos 1 a 5, ele fala, vocês precisam se entender. O relacionamento de vocês precisa ser restaurado. Mas para que isso aconteça, é necessário um compromisso, um comprometimento mútuo e uma disposição mental para uma vida piedosa na igreja. Ok? Então isso vai ser manifesto no meio dos relacionamentos. E isso também, esse modo de vida, essa reconciliação, esse compromisso mútuo de uma vida piedosa na igreja, evidencia a salvação individual. E sem querer eu estou falando do todos e cada um aqui, né? Mas a ideia é que o relacionamento, o compromisso de cada um com o todo, evidencia a salvação individual e também a presença constante de Deus no meio daquele povo. Então, por isso nós vemos aí nos versículos 8 e 9, se você tiver com a sua Bíblia aberta ou se tiver no telefone, enfim, acompanhe os dois versículos aqui. Finalmente, irmãos,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Versículo 8, então. No que eu devo pensar? Em que pensar? E Paulo ele apresenta para nós aqui uma lista de princípios que devem nortear nossa vida. Normalmente nós gostamos de regras, né? Eu gosto, né? Nós gostamos normalmente, faça isso, não faça aquilo. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Como fazer isso e como fazer aquilo, nós gostamos de regras. Mas Deus, Ele nos dá princípios. E princípios para que a nossa vida reflita a imagem de Jesus. Tá? E por que Ele faz isso? Né? E como nós entendemos isso? Porque, em linhas gerais, as regras elas estão sujeitas ao tempo. Regras, conforme o tempo avança, conforme mudam algumas circunstâncias, elas mudam. Mas os princípios nunca. Eles não estão presos ao tempo. E um princípio exige de mim e de você a atenção para a gente aplicar esses princípios nas novas situações. Como, por exemplo, você pensa no sistema sacrificial para a obtenção de perdão dos pecados. Quando você tinha no Antigo Testamento, eram oferecidos sacrifícios para a obtenção do perdão. Então vem o tempo do Messias e ele se entrega como sacrifício único e satisfaz de uma vez por todas a ira de Deus. O sacrifício não é mais necessário hoje, naqueles moldes. Porque o sacrifício já foi feito, já foi pago o preço. Essa é a regra. Agora, qual é o princípio? No Antigo Testamento, quando se oferecia o sacrifício, ele era cumprido com um princípio de que o Messias virá, o Salvador virá, o resgatador virá. Então era uma regra, mas sempre olhando para o futuro, para uma promessa que Deus havia feito lá desde Gênesis. Agora, quando você chega no período do Novo Testamento e até hoje, o Messias já veio. Então, o princípio não muda. No Antigo Testamento olhava-se para o futuro, agora nós olhamos para um fato passado e é aqui que converge toda a história. Então, essa é um pequeno exemplo, muito simples até, do que para a gente diferenciar regra de princípio. Ok? Então é por isso que Deus e Paulo escreve e nos dá esse filtro ou alguns critérios que nós devemos sempre levar em consideração diante das mais diversas situações em que nós vivemos. Ok? Precisamos então ter essa disposição mental em Cristo Jesus para que vivamos uma vida agradável a Deus, em comunhão com os irmãos, em unidade de pensamento. E aí, então, nós devemos nos concentrar no quê? E aqui eu quero falar um pouquinho de cada palavra que ele usa. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é consistente com a realidade. Antes da gente pensar na realidade, no que é verdadeiro, você pensa, a Bíblia nos mostra quem é o mentiroso. Satanás é mentiroso. João 8:44 diz que nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala o que é próprio. Ele é o pai da mentira. E quando você olha para Gênesis capítulo 3, quando a serpente vai e engana Eva, coloca uma dúvida ali, ela distorce a realidade. Portanto, começa aí uma mentira, porque não é consistente com a realidade, com os fatos. Você vê Satanás agindo na vida do homem aqui. E é uma coisa para nós pensarmos, porque sempre que nós nos envolvemos com a mentira, Satanás assume o controle. E isso é muito sério e a gente precisa refletir sobre isso. É uma mentirinha. Não, sempre que nós nos envolvemos com a mentira, Satanás assume o controle. Você que tem filhos, e você que não tem filhos também, você sabe quais são
as frustrações que muitas crianças viveram porque por muitos anos acreditaram no Papai Noel. E aí quando descobriram que ele era só um conto, eles se frustraram. Fala a verdade. Conta a verdade, não vai doer. Né? Enfim, é uma mentirinha para proteger. Não, a mentira não protege. A mentira só dá o controle para Satanás. Só dá argumentos para Satanás. Né? Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ok? Mas agora, o Espírito Santo, aí sim, ele controla a nossa vida e nos guia por meio da verdade. Jesus Cristo, em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Consistente com os fatos, com a realidade. Quando você vê em João 14:26, Jesus falando do Consolador, que vai nos ensinar, vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele ensinou, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, aí sim, que nos santifica e nos auxilia e nos ajuda na verdade, naquilo que é realidade, que está em coerência com os fatos. Paulo escreveu aos Romanos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, andam na verdade, vivem na verdade. Agora, pegando só um gancho, se você olha os versículos 6 e 7 aqui, de Filipenses 4, você vê ele falando para não ficar ansioso, fala a respeito da ansiedade. E é interessante, até pelos dias que nós vivemos, onde muitas pessoas sofrem com essa questão da ansiedade, a gente percebe que, em linhas gerais, Em linhas gerais, 90% das coisas ou das situações que nos deixam ansiosos é fruto da nossa imaginação e não de fatos concretos, e não da verdade. Já parou para pensar? Pensa numa situação simples de uma entrevista de emprego. A pessoa fica nervosa porque começa a simular os diálogos. Se ele me perguntar isso, se ele me perguntar aquilo, se eu disser isso. E então começa a gerar toda uma crise de ansiedade com algo que é fruto da imaginação. O fato não aconteceu. Então eu preciso me atentar aos fatos, à realidade, para poder me despir então da ansiedade. Quando eu penso, se eu disser isso, fulano vai reagir de tal maneira. Algumas oportunidades, não aconteceu aqui ainda na Nova Aliança, mas em oportunidades passadas, em que eu, como pastor, estava conversando com algumas pessoas. No final da conversa, disseram: pastor, eu achava que a nossa conversa ia ser muito mais dura, muito mais pesada. O que acontece é que muitas vezes nós simulamos coisas, nós achamos coisas que podem acontecer com base no nosso, numa perspectiva ou expectativas que nós criamos. E isso nos gera ansiedade. Por quê? Porque não está embasada em fatos concretos. Eu não sei quem está chateado comigo por causa disso, disso e disso. A pessoa foi fria para mim quando escreveu a mensagem, não sei o que lá. Gente, é importante, e é importante você refletir a respeito disso, porque muitas vezes eu e você ficamos ansiosos porque estamos simulando coisas. E isso não está em conformidade com os fatos, com a verdade. E por isso a primeira coisa que nós devemos pensar é naquilo que é verdadeiro, naquilo que é consistente com a realidade, os fatos. Porque à medida em que nós lidamos com os fatos, nós eliminamos então a ansiedade, porque não ficamos supondo coisas. Agora eu estou falando isso em linhas gerais, ok? De um modo geral, talvez você não se encaixe nesses exemplos que eu citei, mas de um modo geral é isso que eu tenho visto acontecer, ok? Tudo que é fruto da nossa imaginação, nós não temos como assegurar que seja real. Ok? Então, isso é diferente da verdade. Isso não deve ocupar os nossos pensamentos. Agora, nós também devemos pensar em tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é digno de ser honrado.
tudo aquilo que nós pensamos e devemos ser sinceros no que diz respeito às nossas palavras, no que diz respeito aos nossos comportamentos, nas conversações, no costume, enfim. Eu preciso ter em mente e pensar e me apropriar de tudo aquilo que é digno de ser honrado, que é respeitável. Então, fica um ponto para a gente pensar de que se eu entendo que tudo que eu faço é para a glória de Deus, então eu preciso sim avaliar a minha postura diante de Deus, logicamente, naturalmente, mas também diante das pessoas. E em dias que nós temos vivido de tantos conflitos de opiniões, seja no campo político, teológico, até de alimentação, qualquer coisa, pessoas têm se agredido verbalmente. E às vezes nós confundimos a sinceridade, nós confundimos a firmeza doutrinária com falta de respeito, essa é a verdade. E o simples fato de sermos criados à imagem conforme a semelhança de Deus é suficiente para que eu respeite as pessoas com as quais eu discordo, com as quais eu tenho posicionamentos diferentes. Não devemos confundir essas questões. Ok? Por isso, a minha mente deve ser ocupada com tudo aquilo que é respeitável, com tudo aquilo que é digno de ser honrado. Outra coisa, tudo que é justo, eu preciso alimentar minha mente com tudo aquilo que é justo e tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus ou com o moral de Deus. Isso significa que eu e você precisamos ter pensamentos, e usando uma expressão bem salmista, em retidão. Eu preciso meditar, eu preciso pensar com retidão no meu coração. Eu devo meditar com gratidão. A gratidão pela justiça de Deus. Louvar a Deus pela sua justiça. A sua justiça manifesta na minha vida e manifesta na vida dos outros. A justiça de Deus que atua na minha e na sua vida. Não é o meu senso de justiça. Não é conforme a minha lei, mas sim conforme o que Deus diz na palavra dele. E as minhas preferências aqui, elas perdem espaço. Em alguma medida, a minha preferência se enquadra naquilo que é a palavra de Deus, mas em alguns casos não, e eu preciso compreender bem isso e que isso acontece também nas outras pessoas. Então, por exemplo, você que no seu trabalho tem pessoas que estão abaixo, numa posição abaixo de você, na igreja, você que é líder e tem pessoas abaixo de você, você precisa tratar essas pessoas com a justiça e a consciência de que existe um Senhor no céu e que governa e que cuida de tudo isso e que delegou a você a responsabilidade, portanto, você deve honrá-lo, inclusive nessas áreas. De acordo isso com Colossenses 4, que fala do Senhor e dos servos e tudo mais. Tá? Quando você faz planos também, né, quando nós fazemos planos, devemos considerar a soberania de Deus, bem como a vontade de Deus, bem como a lei de Deus. E não tem sido incomum, não é? Nesses últimos dias, nós planejarmos e termos de refazer o planejamento ou cancelar alguma coisa, precisamos sempre nos lembrar da soberania, da vontade, do poder e da lei de Deus. Devemos pensar também em tudo aquilo que é puro. E a palavra aqui é aquela palavra que nós conhecemos, hagnos, que tem a ver com a característica pureza e moral, né? Em 1 Tessalonicenses, você vê, no capítulo 5, no versículo 22, Paulo escrevendo para nos abstermos de tudo aquilo que é mal, de toda forma de mal. Então nós precisamos preservar uma característica de pureza moral nos nossos pensamentos. Porque, como a gente como nós já estamos falando e falaremos ainda mais para frente, tudo isso que está no nosso pensamento vai se desdobrar e vai se transformar em palavras, ações, sentimentos e tantas outras coisas. Então, a raiz aqui que nós temos que trabalhar e pensar na pureza, na característica moral de Deus.
Você tem, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículos 17 até o 24, onde a orientação de Paulo é para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, não é a minha lei, não é o que eu acho que é certo ou que é errado, mas sim o que Deus diz que é certo e que é errado. Então ele fala, por isso, vos despojeis do velho homem, que se corrompe conforme as concupiscências do engano, e renovem no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Pensando tudo aquilo que é puro. Eu devo abandonar e largar os meus próprios pensamentos, a vaidade dos meus próprios pensamentos. E eu preciso, então, me renovar o espírito e me revestir do novo homem, criado segundo Deus, por meio de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. É assim que eu devo pensar. É o que nós vimos recentemente em Romanos 12, que tem a ver com a renovação da mente. Ok? Outra palavrinha que está aí, tudo aquilo que é amável. Nós precisamos pensar em tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é prazeroso. Agora, é interessante que essa palavra amável, ela aparece uma única vez no Novo Testamento, e é aqui, em Filipenses 4, 8. Mas é uma palavra que na época era muito comum de ser usada nos epitáfios. Tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é agradável e traz uma recordação de amor, né? Evoca o amor. Eu creio que você, assim como eu, conhece não só uma, mas muitas pessoas, ou que estão aqui entre nós ainda, ou que já estão com o Senhor, que nos traz essa recordação, que evoca o amor. Aquela pessoa é tão amável, tão carinhosa. Ela se identifica com essa característica e você identifica ela com essa característica. Agora, é isso que nós precisamos meditar e refletir para avaliar se nós somos pessoas que têm essa característica amável, alguém que desperta e que traz boas recordações pela companhia e pelas palavras, pelo modo de vida que transmite esse amor, o amor de Deus. Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é recomendável, tudo aquilo que é completamente longe de palavras desfavoráveis. Ok? A palavra tem essa ideia de boa fama, de ser algo que traz à memória e a abstenção de palavras desfavoráveis. Tá? São virtudes ótimas, não é? São virtudes que vão gerar e vão causar boas impressões. Né? Agora, será, né, que a gente falando somente sobre isso é suficiente? Porque eu preciso encher a minha mente com pensamentos elevados. Eu preciso abandonar pensamentos desse mundo que é depravado. Tanto que o texto diz, se existe alguma virtude, se existe algum louvor. Agora, isso não fica no campo do comportamento, tá? Porque incrédulos também, muitas vezes, têm uma ou outra dessas características. Pessoas que ignoram a Deus, que não se relacionam com Deus, que esnobam Deus, muitas vezes trazem para você recordações amáveis de afeto, de falar a verdade, enfim. Então, pode parecer que o que nós estamos falando aqui é de algo que diz respeito a comportamento. E Jesus falou a respeito disso quando ele fala, olha, se vocês fizerem bem ao que fazem bem para vocês, qual é a recompensa de vocês? Até os pecadores fazem isso. Se vocês amarem os que vos amam, qual é a sua recompensa? Os publicanos também fazem a mesma coisa. E você certamente já recebeu ajuda de algum incrédulo. E você sabe que existem instituições que fazem boas ações e muito boas ações porque se preocupam com necessidades de outros e elas agem fortemente nisso. Mas para mim e para você,
todas essas virtudes e tudo aquilo que a gente vem falando aqui está muito mais relacionado, porque da origem dela, que ela tem origem em Deus, no caráter de Deus. Em outras palavras, tudo isso que nós devemos pensar é um reflexo da nossa fé em Jesus Cristo. É algo que vem do Espírito para mim e para você. É algo que transforma o meu coração e transforma a minha atitude diante da vida das pessoas, dos relacionamentos. Então, se você leva Deus a sério, você vai buscar e você vai desfrutar e as pessoas vão ver essas características na sua vida. Você precisa pensar nisso. Você precisa se esforçar. Mas isso é fruto do Espírito na sua vida. É a ação do Espírito na sua vida e não mérito seu. Eu sou bom. Se você pensar na autoestima, segundo a Bíblia, todo mérito ela vem da pessoa de Cristo. Da ação do Espírito na vida do homem. Do regenerado, do redimido em Cristo Jesus. E por isso, então, que nós devemos ocupar o nosso pensamento, nós devemos refletir, raciocinar sobre essas coisas. Porque à medida em que nós compreendemos a pessoa de Deus, à medida em que nós conhecemos e nos relacionamos com Deus, nós somos capacitados a compreender o mundo e o homem que Deus criou. Então, a pergunta que nós precisamos fazer aqui e você pode refletir a respeito disso, você crê que de fato Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas? Ou você vive questionando que se Deus estivesse preocupado, não haveria pandemia, e não haveria pobreza, e não haveria fome, enfim. Né? Em meio a tudo que a gente tem vivido, você acha e você insiste em achar, né, que ele poderia ter feito as coisas e estar conduzindo as situações de um modo diferente? Porque realmente nós não temos vivido dias fáceis. Mas você acha que ele deveria ter feito algo diferente? Ou você crê que ele é soberano, bondoso, misericordioso, amoroso, detém o controle sobre todas as coisas, e inclusive uma pandemia e tantas outras coisas que são decorrentes da pandemia? Como que você lida com isso? Porque à medida em que nós compreendemos Deus, então, nós somos capacitados a compreender todas as outras coisas, o mundo, o homem e a si mesmo. Você tem dificuldade de se submeter diariamente à palavra de Deus? Ou você é uma pessoa que vive frustrada, ansiosa, perturbada, fica responsabilizando Deus por tudo que acontece de errado, de acordo com a sua perspectiva? Você consegue enxergar Deus agindo na sua soberania, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia diariamente na sua vida? Você consegue perceber nas pequenas e nas grandes coisas que acontecem ao longo de Deus na sua vida? Se o meu e o seu pensamento, se eles não se enquadram no versículo 8, precisamos reavaliar o nosso coração. Lembra de Provérbios 4, 23? Sobre tudo aquilo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A vida cristã, então, requer de mim e de você pensamentos apropriados, que é isso que nós estamos vendo aqui, mas que serão manifestos em atos de justiça. E aí o versículo 9, que tem a ver com praticar aquilo que aprendeu. Paulo escreve: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A vida cristã, ela envolve um modo correto de pensar. Ela envolve essa disposição mental do crente alinhada com a de Cristo. E também o desdobramento disso tudo é colocar em prática todo o conhecimento que você já adquiriu. Pensa do começo do ano para cá, as mensagens que você já acompanhou, os versículos que você
já leu, os devocionais que você já fez, os encontros de grupos pequenos que já aconteceram e tudo aquilo que você já aprendeu, o quanto você tem conseguido colocar em prática. Porque é disso que Paulo está falando agora. E Paulo, ele fala, olha, o que vocês viram em mim, o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, ele está se colocando como modelo, mas porque ele tem a consciência de que ele busca viver uma vida digna daquele que o chamou, daquele que o salvou. E isso para mim e para você é relevante, porque no dia a dia, nos relacionamentos, as pessoas vão olhar para você e vão, a partir da sua postura, perceber quem é o Deus que você serve. Porque se o Deus que eu sirvo não é capaz de lidar com as minhas frustrações, não há razão nenhuma para outra pessoa querer segui-lo. Se o Deus que eu sirvo é incapaz de lidar com a minha ansiedade, outras pessoas não vão atrás dele. Vão continuar no comprimido. Se o Deus que eu sirvo me deixa frustrado todos os dias, porque tudo está dando errado, não tem razão para outra pessoa seguir ao Deus que eu sirvo. Então eu gosto de falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas eu vivo reclamando da suficiência de Deus para mim, porque me falta tudo. Me falta paciência, me falta alegria, me falta perdão, mas o Senhor é o meu pastor, é Ele quem me conduz. Então, eu e você somos exemplo para o mundo, onde quer que nós estejamos. Porque a minha postura diante das situações mostra para os outros quem é o Deus que eu sirvo, quem é o Deus que eu creio. Então, por isso que ele fala, tudo que vocês aprenderam comigo e viram servem de modelo de vida para mim. O que vocês aprenderam, viram, ouviram, enfim. Olhem para a minha vida, mas não para a pessoa de Paulo, mas pela manifestação de Cristo em mim. Já um pastor no passado escreveu que é impossível nós separarmos atos exteriores de atos interiores. Não basta nós termos fatos apenas na cabeça. Nós precisamos da verdade no coração. E isso é necessário para que nós pratiquemos, para que nós executemos o nosso cristianismo, o termo que Paulo praticamente usa. Porque assim o Deus da paz estará conosco. Ele será visto em nós e a partir da nossa vida. Ok? Caminhando para o final. Gostaria de pensar que Deus, ele nos diz para pensarmos nas coisas do alto, para vivermos as coisas do alto. Mas isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus por nós e a atuação do Espírito Santo em nós. Pelos nossos esforços, pelos nossos méritos, somos incapazes, não dá. Mas à medida em que eu dependo dele e coloco toda a minha esperança no sacrifício de Jesus, na demonstração de amor dele por mim, aí sim eu consigo praticar essas coisas. Eu gostaria de ler um trecho de um salmo, e se você puder, abra lá e acompanhe a leitura comigo. Salmo 19, versículo 7. E eu vou ler até o 14. Tá? Se você puder, abre lá no Salmo de número 19, versículo 7. O texto diz o seguinte, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo, e em os guardar a grande recompensa.
Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que essa oração de Davi, que esse salmo de Davi seja uma oração minha e sua, não só hoje, não só essa semana, mas ao longo da nossa existência, para que as palavras dos nossos lábios, o meditar dos nossos corações sejam agradáveis a Deus. E então, o Deus da paz estará sempre conosco, nos guiando e nos direcionando. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito do nosso Deus sejam sobre você, sejam sobre a tua família e a igreja do nosso Senhor espalhada pela face da terra. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.